Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial aplicado à computação. Nesse vídeo aqui, gente, nós adentraremos a seção 5.5, onde estaremos apresentando um esboço gráfico completo. Então, gente, nessa seção apresentaremos alguns exemplos nos quais esboçamos gráficos de algumas funções usando as técnicas vistas até então. Ressaltamos que o exposto pode ser visto como indo além de um simples esboço, uma vez que apresentaremos os elementos com características importantes como intervalos de crescimento, extremos locais, concavidade, assíntotas e raízes. Então, para a gente se motivar a entender essa questão do esboço completo, eu fiz aqui digamos assim, uma introdução, que eu chamei de motivação para o esboço gráfico via cálculo diferencial. Então, vamos pensar na seguinte situação. Imagine que queiramos estudar o comportamento da função f de x igual a x ao cubo menos 4x mais 4 no intervalo menos 3, 3. O código a seguir apresenta o esboço. Nesse código aqui eu já venho usando lá em outros capítulos, por exemplo, capítulo 1 a gente usou bastante, código de esboçar funções. Nesse próprio capítulo agora, os gráficos que eu fiz por meio de códigos dessa forma, certo? Então aqui eu posso simplesmente inserir minha função, tá certo? Aqui tem as bibliotecas que eu estou usando, a biblioteca para plotagem, que é a matplotlib, e da biblioteca NumPy estou usando as funções arrange e vectorize, certo? Então tem aqui minha função, tem a vetorização dela, tem aqui o intervalo de menos 3 a 3, com salto de 0.1 em 0.1, a vetorização da imagem, eixo X, eixo Y, aqui a grade, aqui o comando para plotar, e o comando para exibir esse plot, tá certo? Então o que acontece? Vou executar aqui, e nós vamos ter esse gráfico. Aí você fala, pô, beleza, eu consigo estudar o comportamento da função. Será que consegue mesmo? Vamos lá. Uma rápida análise nos permite observar que a função x ao cubo menos 4x mais 4 apresenta dois extremos locais. Um próximo a menos 1, talvez menos 1.2 está aqui, e outro próximo a 1. Talvez 1.2, um pouquinho depois de 1, mas nessa faixa aqui, sei lá, eu chutaria 1.2, pode ser 1.3, mas aí vamos dar um chute a princípio. Estes mesmos valores são pontos limites para os intervalos de crescimento, Porque você percebe que até o ponto crítico aqui, que é um máximo local, nós temos a função crescente. Depois, entre esse carinha que é o máximo local e esse que é o mínimo local, a função decresce. E depois desse mínimo local aqui, ela volta a crescer novamente, tá certo? Próximo a x igual a zero, aqui mais ou menos, aqui, podemos observar uma mudança na concavidade da curva. Então ela passa de baixo, voltada para baixo, para voltada para cima. No intervalo observado não há assíntotas verticais, que são caracterizadas por terem descontinuidades. A função ela dá uma espécie de salto, ela perde a continuidade dela. Além disso, há uma raiz próxima a x igual a menos 2. Então aqui no menos 2, próximo aqui, sei lá, menos 2.4. Estimativa visual. Aí eu vou fazer duas perguntas. Percebeu algo de estranho nas conclusões? Elas foram precisas? Claro que não. Foram apenas estimativas de valores. A análise gráfica apenas a partir de uma figura é bastante limitada. Ao necessitarmos de valores precisos, ela se mostra bastante rudimentar. Porque imagine que eu quero utilizar esse menos 1.2 aqui que eu chutei para um outro cálculo. Se ele contém uma parcela de imprecisão, essa imprecisão vai ser propagada num outro cálculo. E se eu tiver uma série de cálculos sucessivos aí com esse valor, eu posso ter algo assim no final que não reflete nada do que eu estou estudando. Tá certo? É aí que entra tudo que estudamos até o momento. Usaremos tais ferramentas para retirar de nossas conclusões anteriores a próxima, ou pelo menos trocá-la por algo confiável no sentido de ao menos sabermos o quão verdadeiro é a estimativa por meio de casas decimais de precisão. Eu não estou dizendo que esse valor aqui está ruim. Para esboçar o gráfico, tá bom uma casa decimal. Se o seu objetivo é só esboçar o gráfico, você está fazendo ali manualmente. Mas se você quiser utilizar desse valor, desse máximo local aqui, para algum cálculo posterior, é interessante você ter ele com mais casas decimais de precisão, tá certo? Aí, no próximo vídeo, nós vamos abordar
um dos itens aqui do exemplo 6, eles são 4 itens, né? A gente vai estar fazendo 4 gráficos, um em cada vídeo, né? E nesse exemplo 6 nós vamos basicamente passar por tudo que nós vimos aqui no capítulo 5. Vamos juntar isso, né? De forma a gente conseguir, né? Por meio das ferramentas até então, estudar completamente o gráfico de uma função. E, consequentemente, o fenômeno que está subjacente àquela função. Porque a gente tem que imaginar, né, que funções vão ser usadas para modelar fenômenos na natureza. E aí, se a gente estuda uma função, na verdade, a gente, de certa forma, está estudando o fenômeno subjacente àquela função. Beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, gente. Muito obrigado, até o próximo.